Graça e paz, amados. É um prazer estarmos aqui nessa manhã, né? Como já foi colocado aqui. Eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração. É a parábola dos talentos. Deus tem falado com a igreja, especificamente com a igreja, né? Deus tem falado só comigo, mas tem falado com a igreja da necessidade de se pregar o evangelho nesse tempo que nós chamamos de fim. Fim para alguns, né? Para nós é o começo. Amém? Então, nós lemos essa parábola no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do 14. Nós vamos ler até o 30. É um pouquinho longa a leitura, mas é bom que a leitura toda já fala por si só, não é? Não tem muito que dar explicação, e por isso nós vamos ler. Amém? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se os que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, né? E terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Estudando sobre essa parábola, eu não pude deixar de perceber que ela faz parte de um grupo de parábolas que fala da volta do Senhor. E como Jesus sempre usou várias explicações, né? vários cotidianos para nos explicar da sua palavra, eu penso
que Jesus queria muito que nós soubéssemos disso. Que Jesus queria muito nos preparar para a volta dele. E Jesus, nessas parábolas, ele nos preparou para qualquer situação, para o entendimento de cada um de nós, para que todos nós tivéssemos essa percepção. Eu tive a curiosidade de observar em que contexto, né? Em que contexto que Jesus estava contando essa parábola e as outras. Eu fui pesquisar também as outras, das virgens, dos servos que eram os mordomos da casa do Senhor, e eu fui pesquisar isso com o olho assim o Senhor falou isso para uma multidão? Mas não, o Senhor pregava para uma multidão, e depois ele se recuava com os seus discípulos, e ele falava essas coisas profundas aos seus discípulos. Porque os discípulos, sim, tinham recebido a incumbência de pregar o Evangelho, de trabalhar pelo Evangelho, de trabalhar em prol do reino. Por isso o Senhor não lançou essas parábolas assim para a multidão que acompanhava ele. Para a multidão, ele falava sobre o reino, ele falava de maneira geral, mas para os seus discípulos, ele falava como quem ia ficar para espalhar a verdade do Evangelho. E eu tomo com isso, né? Que aqui naqueles exemplos ali o Senhor falou assim, que todos nós vamos esperar a volta do Senhor. Todos nós estamos aqui esperando a volta do Senhor, né? Nos exemplos que o Senhor deixou nas parábolas é assim, alguém esperava o Senhor da vinha, alguém esperava o Senhor do campo, né, ou da casa, alguém esperava o noivo, mas o Senhor falou a todos os discípulos. Não tinha como eu ouvir essa parábola em vários exemplos e não entender o que Jesus queria falar de fato, né? E nós vemos aqui que alguns daqueles servos ali que receberam os talentos, o primeiro deles, né? O primeiro deles saiu imediatamente. O que me faz entender que não é aqui que a gente multiplica talento, né? Não é aqui. Ele saiu, o Senhor foi para uma viagem distante, né? Como o nosso Senhor já foi para uma viagem com a promessa de voltar. E aqueles mordomos, aqueles servos ali, o primeiro saiu imediatamente. Ele saiu dali, ele foi afora, ele foi trabalhar o talento que ele recebeu. Eu quero dizer, primeiramente, que eu não entendo isso aqui como talento monetário, né? Tem uns historiadores que falam que esse talento aqui pode ser os dons, pode ser a habilidade pessoal de cada um, mas o fato é que essa parábola dos talentos é que deu origem ao significado de pessoas com habilidades pessoais, com dons e habilidades pessoais, né? Devido a várias explicações aqui da parábola, várias parábolas falando da volta do Senhor, eu não tenho como entender que isso se trata de dinheiro, né? De dracma ou de talento, dinheiro, embora na época fosse o nome para dinheiro, né? E nós vimos que
os 3 servos, cada um saiu daquele lugar ou daquela casa e foi trabalhar. Um entendeu a emergência, né, a urgência da situação e ele saiu imediatamente. Talvez há 15 ou 20 anos atrás, você lesse essa mesma mensagem aqui e você entendesse a urgência da situação. E hoje é mais urgente ainda porque o Senhor está às portas. Mas acredito eu que a urgência para alguns naquela época era de fato urgência, né? E a urgência para hoje é de fato mais urgência para uns do que para outros. E nós, como simples servos, não sabemos disso. Nós não sabemos disso, então nós trabalhamos o tempo todo com essa urgência, né? De pregar o Evangelho, de que o Senhor está às portas. Há 2000 anos atrás era urgente, hoje continua sendo urgente e amanhã será mais urgente ainda. Amém? E nós vemos o segundo servo, ele também teve o cuidado de sair e trabalhar o talento que ele havia recebido. Ele não saiu com tanta urgência. Ele talvez tenha olhado o primeiro servo que recebera 5 talentos e seguiu naquele exemplo que ele estava vendo, mas ele também entendeu que ele deveria fazer algo, né? E nós vemos aqui que cada um recebeu segundo a sua capacidade. Aí quando fala isso, nós ficamos pensando assim, mas ele só recebeu um salário, um talento, o Senhor já sabia que ele não tinha capacidade o suficiente para receber 2, ou quem sabe 3, né? Mas proporcionalmente, cada um recebeu igual, porque recebeu segundo a sua própria capacidade. E os 2 servos, eles também multiplicaram igual, eles dobraram os seus valores, né? Eles dobraram. E nós vemos aqui que nós não podemos ficar confortáveis a você receber um talento. Receber um talento só, não tenho muito o que fazer para o Senhor, né? Mas não é bem assim, né? A palavra de Deus diz que quanto mais nós recebemos, mais nós temos. E quanto mais nós usamos, mais temos a capacidade de multiplicar. Amém? Então, algumas verdades aqui precisam ser expostas nesse texto, né? Que todos receberam um talento e todos receberam capacidade. Deus capacitou seus discípulos, cada um, no mínimo um talento. É bem verdade que... obrigado, Lu. É bem verdade que muitas pessoas receberam um só talento. Poucas pessoas receberam mais de um talento. Mas é verdade também que isso não te exime da responsabilidade de multiplicar esse talento, né? Eu acho que Lu percebeu de lá que eu estava com a boca seca. As professoras ficam assim também, com a boca seca de falar? Ah, tá. Pensei que era só o nervosismo. Amém, gente? Então, o Senhor nos mostra que ninguém ficou sem talento, né?
O maior problema da humanidade ou dos discípulos é não saber manusear as ferramentas que ele recebe. Eu estou vendo o Marcelo lá, eu me lembrei de uma situação. Eu fui na casa de Juliana, e Juliana é muito boa com essas ferramentas de corte, de madeira, né? E eu precisava fazer uns enfeites lá para o casamento do meu filho. Aí eu fui lá para ela cortar as madeiras para mim. Ela falou assim: não, eu posso deixar a máquina na sua casa e você corta. Eu falei assim: não, eu não sei manusear essa ferramenta. Eu sou um perigo com uma coisa perigosa, então é melhor não. Porque o fato é que nós recebemos do Senhor as ferramentas e nós não sabemos utilizar. Ou não nos preocupamos em aprender a utilizar, ou nem buscamos o Senhor para saber quais são as minhas, quais são as dela, quais são a da Sofia, né? E nós vivemos às vezes uma vida toda vivendo uma vida cristã mediana, porque não utilizamos o talento que o Senhor deu, e eu tenho certeza que Ele deu. A palavra afirma que Ele deu. A palavra afirma que Ele deixou. Na semana passada nós ministrávamos sobre o Espírito Santo e como que o Espírito Santo nos ajuda. O Espírito Santo é uma ferramenta? Não, gente. O Espírito Santo é a ferramenta que nós precisamos ter para qualquer coisa que nós vamos fazer. E o Senhor deixou isso para quem? Para a igreja. O Senhor não deixou isso para o mundo. O Senhor não deixou isso para as várias religiões que existem na face da terra, que prega tantas outras coisas e não prega Jesus e a salvação. Porque se não prega Jesus e a salvação, não tem o Espírito Santo. E nós precisamos entender que esse foi o maior atributo que Deus deixou conosco. A capacidade está no homem, né? E a ferramenta é o Espírito Santo. E quando eu penso nisso, eu vejo que Deus nos chamou para exercer esse ministério de pregação da palavra. E isso não pode ser só aqui. Isso tem que ser por onde nós estivermos. Quando a palavra diz até os confins da terra, mas muitas vezes nós não alcançamos para ir lá, eu não alcanço. Existem outros que vão, existem outros aí com 3, com 5 ferramentas, que são aqueles que são bem desprendidos das coisas físicas, materiais, das coisas do cotidiano, e eles têm o chamado para ir muito além. E ali às vezes vivem com, você vai conversar com um missionário de campo mesmo, aí você vê que eles vivem ali com um mínimo, né? Com um mínimo, e nós aqui de repente não fomos chamados para isso porque não temos capacidade para tal. Não é isso? A palavra não diz que cada um segundo a sua capacidade, o que não quer dizer que nós não fomos capacitados para algo. Amém? Então, a visão desse texto que eu tenho é que nós temos que ampliar os propósitos que Deus colocou na nossa vida. Que a ferramenta foi para você ter um propósito, né? Cada ferramenta era um propósito que Deus colocou na vida de cada um. E nós precisamos trabalhar esse propósito, né? Um dia o Senhor volta, nós batemos sempre nessa tecla, um dia o Senhor volta. E nós precisamos entender esse senso de urgência, de irmos até onde nós conseguimos ir, de fazer o que nós precisamos fazer.
às vezes até se dispor de algumas coisas para cumprir o propósito, para ampliar esse propósito de Deus na vida da gente, né? E existe hoje essa urgência, amém? Se todos vivermos o propósito que Deus colocou na vida de cada um, nós aqui temos multitalentos, né? Nós aqui somos uma igreja ampla, uma igreja cheia de pessoas diferentes, com talentos diferentes. Quando eu penso nisso, eu lembro lá do livro de Efésios 4:11, que diz que o Senhor chamou uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, mestres, evangelistas, né? E dentre esses 5 chamados, o Senhor ainda nos fez diferentes, né? Nós temos uma pastora ali com os talentos dela, nós temos outra pastora lá com os talentos dela, não são diferentes, alguns são diferentes, alguns outros são iguais, mas o Senhor tem essa multiforma de fazer as coisas, de fazer as pessoas, de colocar em nós propósitos diferentes para cumprir uma demanda diferente em cada lugar, amém? E isso nos leva a procurar em Deus para viver esse propósito, né? Então, todos nós recebemos um propósito, e se nós não estamos vivendo e agindo, significa que alguém está fazendo o que eu deveria fazer. Significa que alguém está fazendo além do que ele recebeu para fazer. Se vai fazer igual a mim ou melhor que eu não sei. Mas o que eu não posso é ficar tranquila, sabendo que alguém está fazendo o que eu deveria fazer, ou o que eu fui chamada para fazer. Amém? Então, o que vive o propósito não necessariamente é aquele que trabalha mais na obra do Senhor, mas é aquele que faz exatamente o que Deus chamou para fazer, né? O Senhor é grande. Ninguém pode dizer que um outro servo recebeu mais talentos, já que a proporção foi igual para todos eles. E você que tem o poder de escolher o que você vai fazer com o talento que você recebeu. Amém? A esses 2 servos, eles foram recebidos pelo Senhor como bons e fiéis, né? Isso me lembra, eu anotei aqui, do versículo 24:46, eu acredito que é no mesmo livro, eu esqueci de marcar, 24:46. E irão, eu acho que é no 24:46, é isso mesmo. Bem-aventurado aquele servo a que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Esse versículo está falando da vigilância, está também nesse grupo de parábolas, né? Mas o Senhor está falando que chamou bem-aventurado aqueles servos bons e fiéis, que foram encontrados trabalhando em prol do reino, né? E chegou a hora do último servo prestar suas contas. Se nós pregamos a volta do Senhor, nós sabemos que um dia Ele vem, né? E a palavra diz que nós vamos nos apresentar diante dEle. E a palavra diz que
que nós vamos prestar contas de tudo que nós fizemos com o que o Senhor colocou na nossa vida. Por isso que a alguns o Senhor dá 1 talento, a outros o Senhor dá 5 talentos, a alguns o Senhor dá 2 talentos. Mas todos nós vamos prestar conta, seja 1 talento, seja 5 talentos, diante do Senhor. E o último servo, ele é chamado de negligente. E eu penso que, além de negligente, ele foi também preguiçoso. A palavra do Senhor fala muito sobre a preguiça, né? A palavra do Senhor fala sobre a preguiça como um pecado, não só na obra do Senhor, mas também nos seus afazeres, no seu trabalho. E aquele servo ali, ele demonstra para nós que o Senhor estava falando realmente com a igreja, com os seus discípulos, que ele fala assim: bem sei que tu és um Senhor duro, né? Que ceifas onde não semeaste, além dele acusar o Senhor de explorador, né? E aquele servo ali, ele conhecia o Senhor, na visão dele, mas ele conhecia o Senhor. Então eu vejo que o Senhor está falando aos discípulos, à igreja, e ele criou uma grande desculpa. Você já reparou como a nossa mente, ela é poderosa para criar desculpas? Ela tem uma habilidade especial para criar uma desculpa para aquilo que eu não quero fazer. E esse servo, ele escolheu o caminho mais fácil. Ele enterrou aquele talento e não quis trabalhar, ele não quis sair, ele não quis granjear, ele não quis trabalhar aquele talento para multiplicar. Ele escolheu o caminho mais fácil e ele enterrou. Mas a gente só pode enterrar o que está morto. A gente não pode enterrar o que está vivo, a gente tem que enterrar o que está morto. Aquele servo ali, ele simplesmente abdicou do que o Senhor tinha colocado em suas mãos. E muitas vezes nós fazemos isso, amados. Nós criamos desculpas mirabolantes. Nós criamos assim um monte de dificuldade onde não tem. E nós vemos porque a nossa mente cria. E é por isso, eu acredito que é por isso que a gente precisa um dos outros. Porque de repente eu estou vendo uma dificuldade que a Sofia não vê. De repente eu estou vendo uma barreira que a pastora Érica não vê. Ela tem uma outra visão daquilo ali. Ela tem uma outra visão, nós podemos fazer assim, nós fazer assado. A igreja foi chamada para exercer esses múltiplos talentos. Mas nós só vamos conseguir exercer isso se compreendermos que nós precisamos um dos outros. Se compreendermos que nós não podemos nos enterrar e deixar esperar a volta do Senhor, porque um dia vamos nos encontrar com Ele, né? E por fim, aquele servo ali, ele não conseguiu culpar o Senhor, né? Ele falou que o Senhor é duro, não sei o quê. Ele falou que eu tenho medo. Amados, o medo talvez não, eu acredito piamente nisso, que é algo que mais paralisa qualquer pessoa. E eu não falo só da igreja, eu falo de qualquer pessoa. É o medo que paralisa, é o medo que trava, é o medo que turva a nossa visão, onde a gente não vê um caminho, não vê uma solução. É o medo de pregar a palavra para os amigos e perder o amigo. É o medo de pregar uma palavra dura para alguém e afastar aquela pessoa. Eu sinto isso.
Eu sinto isso. Eu senti medo de vir pregar. Eu senti medos bobos e coragens absurdas. Eu posso dizer que eu tenho medos bobos e coragens absurdas. Eu tenho coragem de fazer um brinquedo radical. Às vezes um brinquedo radical. Meu filho fala assim, minha mãe tem mais coragem do que eu. É o que? Uma coragem absurda. E tenho medo bobo de falar com alguém e não sei a hora, né? De falar com alguém no meu emprego e talvez perder o emprego, ou a pessoa questionar, ou a pessoa e se queixar que eu fiz assédio moral, não é? Assédio moral, qualquer coisa desse tipo, que agora tem lei para tudo, para coisas bobas, para coisas mínimas. Hoje tem tudo um furo dentro da lei que a pessoa pode te acusar. E nós temos esse medo. Mas como que nós podemos ter medo de perder aquilo que nós não temos? Porque a palavra diz que o servo negligente, ele recebeu essa palavra, né? Até o que você não tem lhe será tirado. Se o meu emprego, ele não é meu, ele foi dado por Deus. Se os meus amigos forem meus amigos, eu não vou perdê-los. Amém, gente? Então eu quero chamar a atenção para a quebra de um princípio espiritual aqui nessa parábola que nós lemos, né? Se nós não multiplicamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, até isso nos será tirado. Não é meu, mas me será tirado. Amém? E esse é um princípio ativo. E quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você aprende, mais você multiplica. Quanto mais você trabalha na obra de Deus, mais aparece trabalho para você fazer, porque o Senhor pode contar contigo. Amém? E todos nós temos trabalho para fazer em níveis diferentes. Todos nós recebemos um trabalho, um talento e uma responsabilidade. Os níveis de responsabilidade são diferentes. Logicamente que o nível de responsabilidade do pastor Lélio não é o mesmo que o nosso. Logicamente, o nível de responsabilidade tem que ser diferente para cada um, mas que todos recebemos o chamado para trabalhar, nós recebemos, amém? E eu estou decidida a não entregar o meu talento para ninguém, amém? Eu quero que você reflita sobre isso, eu quero que você reflita sobre o talento que você recebeu. Eu quero que você decida a não entregar aquilo que Deus te deu. Amém? Aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não entregue para ninguém. Ninguém vai trabalhar com o meu talento por aí. Amém? Eu tomo posse daquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Eu declaro isso sobre a sua vida. Amém? Eu quero agradecer por estarmos aqui. Pela palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu recebi muito dessa palavra e eu não vou doar o meu talento para ninguém. Amém? Amém, pastor. Amém.